Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a vida saudável do Reino de Deus. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então dar sequência à nossa leitura do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 12 e hoje a partir do verso de número 35, tratando sobre as interpretações mentais e a cura e as autoridades, agora a autoridade de Jesus nas finanças, como que é as interpretações mentais a respeito da autoridade de Deus e a nossa forma de sermos abençoados diante de Deus, ok? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos diante de Ti, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja a Tua liberdade, o Teu agir, o Teu mover, Pai. O Senhor tem toda a liberdade. Nós te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos? Nós vamos então meditar um pouquinho a respeito do que é a definição de Deus, né? A respeito de a liberdade em ser rico. Podemos ter posses, recursos financeiros nesta terra? Pode, mas primeiro é necessário ser rico diante de Deus. Esse ser rico diante de Deus trata-se de nós sermos pessoas que o coração não está dentro da contenda, da inquietação, para não transformar os recursos que nós temos em motivos de discussões, pelejas, dissensões, amarguras, ressentimentos, iras, ódios e uma série de inimizades e contendas que traz para os frutos externos, onde Deus não tem esse tipo de bênção. E tudo isso começa com a inquietação. Então Jesus conta que para o nosso suprimento nós não podemos permitir na área financeira a raiz de inquietação, ok? E menos ainda a raiz de contenda em todo o processo. Nós damos sequência agora então, verso 34, quando Jesus diz: pois onde estiver o vosso tesouro. Então, se o tesouro está nas coisas materiais, o ser humano com mente comum própria, ele maltrata o próximo, ele maltrata a si mesmo, ele maltrata os valores com Deus para ele ter os ganhos, as vantagens das coisas. O tesouro dele está nas coisas. Agora, quando o tesouro dele está com o coração dele, o tesouro dele está em tratar bem a vida dele, a convivência dele humana com Deus, com ele mesmo, com o próximo, respeitando a origem, respeitando o limite espiritual e corpo. Quando ele respeita toda a base de um viver com paz, sem inquietação, então ele está vencendo uma hoste espiritual que confronta a área do desenvolvimento financeiro, que é a contenda. Quando ele está desvencilhado da contenda, ele se afastou da contenda, o que acontece é que o tesouro dele está na verdadeira sabedoria. O verdadeiro tratar consigo, com Deus, com o próximo. E quando o tesouro do coração dele está na verdadeira sabedoria, Deus acrescenta e multiplica aquilo que ele faz. Então, o bom tratar nosso, né, para com o próximo, ele é uma análise de Deus na convivência conosco diária, em tudo que nós fazemos e nos mínimos detalhes, né? Não precisa de muito para Deus observar de que forma a gente trata nós mesmos, de que forma nós tratamos o próximo, de que forma nós estamos tratando Deus nas reações, no dia a dia, na convivência diária. E isso é avaliado para que Deus possa liberar bênçãos financeiras, recursos financeiros, e saber que aquilo não vai ser transformado em peleja, né, em dissensão, mas em acréscimo de bênçãos dele para a vida dos seus filhos. Agora, como manter-se longe da contenda? Como manter-se, né, com vários afazeres, mas controlando o cuidado consigo, com o próximo, com Deus, a rotina, sem destratar ninguém, sem maltratar ninguém, sem viver para exibir-se a ninguém, nem competir com ninguém, nem comparar com ninguém e nem ser para exibição ou inveja, ira contra ninguém. Como sair, né, de toda essa inquietação no trabalho financeiro? Então, Jesus segue
orientando o estado espiritual. Ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, acesa a vossa alma, cuidada, viva, desperta. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, que é o administrador da nossa vida, que é Deus, né? Ao voltar, ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-se-lhe. Então Jesus está dizendo: olha, cuide bem de vocês e estejam atentos, porque o Senhor está vendo o vosso trabalho. Quer dizer, Deus está olhando para nós em todo o tempo para ver o nosso fruto, seja na fartura ou na escassez. O Senhor está olhando para a nossa reação daquilo que está o nosso tesouro, cuidar bem de nós e das pessoas e de Deus, ou as importâncias nossas é só a meta materialista daquilo que a gente quer. Verso 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, estando atento. Então o que a gente tem que vigiar? Vigiar em tratar bem a nossa vida, as pessoas e a Deus durante qualquer processo. Seja na luta, na adversidade, nas dificuldades, nos problemas, na falta, no excesso de trabalho, no excesso de afazer, no excesso de vitória, de recompensa, de posse, né? É aquele ditado que diz: dá poder para uma pessoa para você ver quem ela é. Também. Então, em todo o período, seja ele de abundância ou de necessidade, nós temos que estar vigilantes no tratar bem. Nosso com Deus, nosso conosco, nosso com o próximo. Por quê? Porque essa vigilância quer dizer a nossa riqueza para com Deus e quer dizer onde está de verdade o nosso coração. Nosso coração só está nos ganhos materiais ou nós queremos viver bem? O nosso dia saudável na presença de Deus, Deus convivendo conosco e nos assistindo. E para viver saudável, não precisa de excesso. Às vezes até o contrário, é reduzido, é equilibrado, calmo, tranquilo, que nós vivemos mais saudável, né? E aí, diz aqui: bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E essa vigilância, não destratar ninguém, porque a má interpretação, o maltratamento nosso, ético, educacional e de convivência com o próximo, causa enfermidades no próximo, causa enfermidades nos ambientes, causa enfermidades em nós, além de isentar-nos da manutenção financeira. Além de retirar a bênção financeira, ainda nos causa enfermidade, o maltratamento de uns para com os outros. Então Deus convivendo, assim como Ele convive com o pássaro, com o lírio do campo, Ele convive conosco, Ele sabe a qualidade de tratamento que está entre nós e os outros. E por falta do bom tratamento, da boa palavra, da boa visão, da boa direção, as necessidades chegam. Então Ele diz: é bom que quando o Senhor chegar, esteja vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Quer dizer, aquele que está vigiando em cuidar bem, Deus está pronto para servir, ou seja, derramar as bênçãos do que precisa. Verso 38, se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, achar assim como? Tempo antes, Jesus explicando, sem inquietação, sem contenda, sem dissensão. Seja o alvo, seja a meta, seja o objetivo, seja as conquistas que esteja almejando e chegando e alcançando, não importa. Importante é que a nossa direção não seja por ira, nem por ódio, nem por contenda, nem por dissensão, nem por inimizade. Porque isso atrapalha o desenvolvimento de todos, em qualquer área, de qualquer um. E isso atrapalha as bênçãos de Deus. Então diz aqui, né? Bem-aventurado se encontrar vigiando. Sabei, porém, verso 39, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, Jesus enfatiza bem que isso é uma coisa sutil, né? Ficar inquieto, o ser humano, a mentalidade comum tem costume de viver ansioso, preocupado, tenso. Tem que arrumar um motivo para brigar em alguma coisa. Tem que arrumar um motivo para tentar cutucar alguém. Parece que só dá para se sentir importante se arrumar uma briga, se mostrar para o outro que o outro é mais esperto que o outro. E fica aquela coisinha para lá e para cá. E a falta de paz definida, enraizada, solidificada, ela parece que é responsabilidade, esperteza, a pessoa ficar arrumando coisa para ficar toda hora contencioso, mas de verdade está criando, né, as raposas na vinha, os perigos que vão gerando uma ansiedade, uma inquietação e uma contenda contínua, crônica, à medida das semanas, dos meses e dos anos. Então Jesus diz, bem-aventurado o pai de família que sabe a hora que o ladrão vem e vigia. Jesus estava contando, se vocês forem bem espertos na área financeira, entenderem que o segredo é parar de inquietação e de contenda, vocês vão saber vigiar bem a vossa casa. O pai de família vai saber bem como organizar tudo. E nisso o Senhor vai abençoar e guardar. Verso 40, Jesus volta a dizer e reforçar de novo, 3, 4 vezes seguidas. Portanto, estai vós também apercebidos. Do quê? Da inquietação. Ter cuidado com a inquietação. Porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Ou seja, a hora que Deus vem, né, observar o nosso fruto, a nossa colheita, o nosso desenvolvimento e recompensar e trazer as suas bênçãos. Nós não sabemos, mas o Senhor está todo o tempo observando, né? Perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizeis essa parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus está dizendo, é para todos. Todos que ouvirem e entenderem que são mordomos. Tudo que nós temos é dado por Deus. Nós somos mordomos dele. Nós cuidamos das coisas que é de Deus. E ele quer que seja cuidado, né? Nossa casa, nosso lar, nossas vestes, nosso corpo, nossa família, nossos queridos, nosso trabalho, tudo é de Deus. Tudo um dia foi dado por Deus. A gente não comprou o corpo, não comprou o nosso espírito numa loja, não comprou a alma em outro lugar, né? A gente não comprou o nosso mecanismo, os nossos sentidos, nós não compramos a saúde, não compramos o processo de crescimento, tudo, não compramos as pessoas que nos acompanharam, que nos formaram nesse processo, não. Tudo foi dado por Deus. E tudo é para nós cuidarmos, porque não é nosso, é de Deus. O nosso corpo, a nossa matéria, o nosso espírito, a nossa alma, tudo emprestado por Deus para nós cuidarmos como mordomos. Nossa família, nossos queridos, nossos amigos, nosso trabalho, nossa escola, nossos conhecidos, tudo dado por Deus. Para nós cuidarmos e tudo para ser devolvido a Deus. Então, bem-aventurado, ele diz, aquele que como mordomo é fiel e prudente, porque o Senhor o pôs sobre os seus servos, para lhes dar um tempo o cuidado, a ração, o alimento. 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando bem, como mordomo. Agora, como nós cuidamos como mordomo das finanças? Jesus disse, sem inquietação, sem contenda. Porque qualquer coisa que nós viemos fazer, quem vai dar o crescimento é o Senhor. E se Ele vê que nós estamos em contenda, Ele não tem como abençoar. Porque Ele fez aliança com as essências do reino. Se estivermos na essência do reino, aí o Senhor pode nos abençoar. Verso 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens os porá. Ele está dizendo, aí, sobre tudo mais, aquele senhor vai pôr os seus bens na mão daquele mordomo. O que está dizendo aqui? Está dizendo sobre multiplicação, acréscimo. Deus aumentando bens na vida do mordomo. Deus aumentando, acrescentando finanças. Por quê? Porque ele foi vigilante. Vigilante no quê? Na questão da contenda. Então aqui está claro uma das vertentes das bênçãos financeiras nas nossas estruturas de entranha. Deus não vai abençoar se nós alimentamos contenda. Deus não vai abençoar se nós alimentamos inimizade. Deus não vai abençoar se nós alimentamos intrigância. Deus não vai abençoar se no subconsciente nosso, lá invisível, nós estamos querendo agir por ira, para provar alguma coisa para alguém, por repugnância, por ressentimento, ou seja lá por que for. Não tem como Deus abençoar algo que esteja por detrás das estruturas da inquietação e da contenda, ok? Aí o Senhor vai multiplicar os bens, Jesus diz, daquele que estiver vigilante. Mas, se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, maltratar, por causa da contenda, o próximo, a si mesmo. Aí eu diz, começar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, né, com todo tipo de destruição, de dissensão, de maus tratos, com ele, consigo, com o próximo, com Deus, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte como os infiéis. Então, fidelidade para Deus é o nosso tratamento humano. Porque Deus não está lá no sétimo céu e a gente aqui, a gente pensa, Deus não está nem ouvindo o que eu estou falando com ninguém. Eu vou cuidar do jeito que eu quero, vou falar com as pessoas do jeito que eu quero, eu vou reagir do jeito que eu quiser. Quando eu quiser eu cuido, do jeito que eu quiser eu vou lá e cuido. Quando eu não quiser eu não vou. Vou fazer do jeito que der, Deus está longe. Deus está lá no sétimo céu. Sétimo céu. A palavra diz que Deus criou os fundamentos da terra. Né? Fundamentos dos oceanos, dos mares. Deus não está lá no sétimo céu, só lá não. Ele está em tudo. Então ele escuta bem pertinho até o nosso pensamento. Não precisa falar. Deus já está escutando o que está passando. O nosso pensamento para Deus sai com voz. Ele já escutou. E aí, a parte é com os infiéis, quando esses maus tratos, esses maus tratamentos nossos, né, a gente acaba reagindo, causando enfermidade, impedindo o desenvolvimento, tanto dos outros como nosso. E aí, ficamos na escassez financeira. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, separá-lo-á e lhe dará parte com os infiéis. Verso 47. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então aqui fala a vontade financeira de Deus, como funciona para a multiplicação financeira. Aprendemos com Jesus, tirando a contenda. Mas eu não quero tirar a contenda, não quero, eu não consigo, não dá, eu vivo brigando mesmo, tem que brigar, tem que falar, tem que causar aquela cena, aquela contrariedade. Então diz aqui, o Senhor vai vir, vai ter que lidar com essa pessoa, com esse indivíduo, como se esse indivíduo fosse infiel, corrigi-lo como ele está no estado infiel, e diz aqui, será castigado com muitos açoites. Agora, que tipo de açoite é esse que Deus envia? Treinamento dele, ninguém sabe como. Porque diz aqui, virá o Senhor daquele servo no dia que não espera, em hora que não sabe, de um jeito que não se vê. Mas Deus sabe corrigir. E aí, será castigado com açoites, até aprender, tirar a contenda do meio, até aprender a tirar a contenda da vida,
até aprender a tirar contenda da alma, que às vezes nós estamos inquietas dentro de nós, o nosso pensamento, contrariando conosco mesmo aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, nossa forma mental de ser. Quando se tirar a contenda, na hora que conseguir tirar a contenda, na hora que sair essa inquietação, na hora que sair essa dissensão, essa contrariedade, então diz aqui, vai acabar os açoites. Porque Deus trabalha na paz e quer que nós vamos confiar nele, estejamos ligados com ele em paz. Verso 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que foi muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Então Jesus está dizendo, Deus conhece quem entende, quem já sabe como deve se portar, como deve reagir e que frutos está dando, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente diante dele, né? Então Jesus começa a dizer aqui, olha, para conseguir deixar a inquietação e a contenda, para ser bem desenvolvido e cuidador na área financeira de vossas vidas, é necessário estar cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, com vontade, né, de ter solução, saída, luz, com vontade de viver uma vida sem inquietação. Então a gente tem que renunciar ao vício de briga, renunciar ao vício de instigância à confusão, renunciar ao vício de instigância a uma contenda, a um engano, a uma dúvida, a uma intrigância. Renunciar ao vício de olhar defeito e começar a criar um motivo para aquilo ficar ruminando ali, no ambiente, no lar, no trabalho. Por que a gente tem que evitar esse vício de arrumar contenda? Às vezes é um negocinho pequeno, mas é aquele vício diário. Tem que retirar. Por quê? Porque Deus quer morar conosco. Deus quer habitar conosco. E se Ele quer habitar, Ele quer estar presente, Ele quer paz onde Ele está. Por favor, eu quero paz, né? Deus não gosta de confusãozinha toda hora. Então, para que nós venhamos entender a mentalidade de Deus, nós precisamos renunciar aos motivos de contendas que muitas vezes são por vícios mentais destrutivos que nós temos de viver inquietos. Não é porque aquilo está precisando ser levantado com contenda, aquele assunto. Não é porque está precisando ser levantado com confronto. Não, é que a gente é viciado em arrumar confusão. Então Jesus diz não. Para uma bênção realmente, daquilo que eu quero e da presença do Pai, da convivência com o Pai, é necessário buscar o reino, as definições do Senhor sem contenda e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em nossas vidas e que nós possamos estar prontos sempre mais para a obra do Pai, o trabalhar do Pai nas nossas vidas, ok? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Ajuda-nos a cada dia na nossa mente, Senhor, renunciarmos toda inquietação, toda opressão, toda contenda, toda insegurança, todo confronto, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes nós levamos como instigância e não há necessidade diante de Ti, que é o autor, a fonte de todas as bênçãos, a fonte de toda a solução, de todas as coisas e quer conviver bem conosco, quer que nós convivamos bem conosco, bem contigo e bem com o próximo. Ajuda-nos a cada dia a renunciar à inquietação, para vivermos o Teu propósito, aquilo que o Senhor quer e estarmos prontos para aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!